Esta exploração vai nos levar além do que já estivemos, além da pele, sangue e ossos, para as células específicas que formam cada centímetro de nossos corpos, diretamente para o alicerce da vida, dentro do núcleo da célula para o DNA. Toda célula viva contém DNA. O projeto da vida, a ciência o descobriu desde os anos 50, mas no ano de 2001, a tecnologia nos deu a primeira imagem móvel de um filamento de um indivíduo. Well, if you think of a DNA helix, that's about 5 nanometers in diameter. As we're able to develop new and more improved nanotechnologies, we are able to develop direct capabilities to measure and to interact with DNA. Nanotechnology will allow us to explore environments and situations that we've never been able to do in the past. O que os cientistas entendem hoje é que a menor alteração do DNA leva as células a falharem e assim a projetarem doenças. Something that a lot of people don't realize is that, within a cell itself, a very simple change can have a major consequence. A menor mudança nas células de um astronauta a caminho de Marte poderia ser fatal. Quando eles deixam a camada protetora da atmosfera terrestre, estão totalmente expostos à radiação nociva do espaço sideral. Quando realizarem a missão para Marte, que durará 3 anos, o Sol, que nos mantém vivos na Terra, tornará uma arma mortal apontada diretamente aos astronautas. Partículas radioativas são lançadas do Sol na velocidade da luz. No vácuo do espaço, os astronautas nada podem fazer para se protegerem. In terms of this galactic radiation, these very heavy metals or particles enter our cells. And we expect that on a trip to Mars, taking 9 months, that every brain cell would actually be hit. Quando uma célula é afetada pela radiação, o DNA é danificado. A célula começa a falhar e a se multiplicar. Em vez de formar um tecido saudável, começa a desenvolver um tumor. Isso é o câncer. As células cancerígenas dentro dos astronautas cresceriam por meses antes de um tumor ficar aparente. Acontece o mesmo aqui na Terra. Nos programas de detecção de câncer existentes hoje, para que se confirme a presença de câncer no indivíduo, é necessário ter milhões de células afetadas. Geralmente isso é notado retirando uma nódoa de focos potenciais de câncer por raio-x ou colhendo uma amostra pequena de tecido. Carol Dahl se uniu à luta de Kathy Olsen. Ela acredita que a resposta para erradicar o câncer está na nanomedicina. The current approach to identifying cancer cells basically relies on our ability to detect an anatomical change, so change in the actual shape or structure of the tissues themselves. Quando a aparência física tiver mudado, as células cancerígenas já terão se multiplicado em milhões de vezes e a doença já terá se desenvolvido. Como nossos próprios corpos produzem tecido cancerígeno, as nossas defesas o aceitam como parte do corpo e não o atacam. A retirada de um tumor através de cirurgia causa um detrimento inevitável ao tecido saudável. Tratamentos não cirúrgicos contra o câncer danificam todo o corpo. A NASA quer fornecer aos astronautas que vão viajar a Marte uma nova tecnologia que evite a propagação de tumores. Nanocientistas estão inventando soluções para diagnosticar e tratar o câncer num estágio mais rapidamente detectável, usando bilhões de átomos do tamanho de partículas criadas numa reação química repentina. Não nanorobôs, mas bilhões de partículas que eles esperam poder cumprir alguma das expectativas para a nanomedicina. These entities might be able to actually identify in a way that you wouldn't even know it was a process ongoing where the cancer cell is and locate it, send a signal out saying, hey, it's here, and then destroy it without any impact on the rest of the normal healthy cells around it. Esses seres são chamados de pontos quânticos. No laboratório do Quantum Dot Corporation, equipes de químicos, biólogos e físicos especialistas estão investigando o potencial de um ponto. Eles querem colocar pontos quânticos dentro de um tecido vivo. Esses pontos são tão minúsculos que podem adentrar células e ser usados de forma parecida aos indicadores de substâncias químicas atuais. They have potential utilities
for us to actually see inside cells. Quantum dots have a number of different advantages to current chemicals that are used so that one can actually see much brighter and stronger signals inside living cells and tissues. Cientistas acharam que essas partículas poderiam ser feitas para fisgar somente as células cancerígenas. Como um farol, elas acenderiam e mandariam um sinal de perigo com bastante antecedência. O brilho vermelho que estão vendo são os pontos quânticos, que caçaram e fisgaram o câncer. Há milhões dessas nanopartículas em volta de uma célula. Enquanto os cientistas fazem experiências com os pontos quânticos, eles acham maneiras de fazê-los reagir de maneiras interessantes para específicas fontes de luz. Dependendo de uma pequena mudança no seu tamanho, as partículas refletirão uma cor diferente. Walt Mahoney espera ansioso pelo dia em que seus pontos quânticos poderão ser injetados num paciente e comecem a fantástica viagem, detectando células que não estivessem funcionando normalmente. Os pontos são absorvidos através do corpo. Quando eles acham o que estão procurando, eles começam a congregar. Com uma luz especial reluzindo sobre eles, os pontos mostram um sinal visível através de um brilho forte. No meio de um estádio, Walt Mahoney explica quão pequeno é um ponto quântico. If this baseball was the size of a quantum dot, this entire stadium would be a red blood cell. Um ponto quântico é milhões de vezes menor que um glóbulo vermelho. A luz que eles refletem de dentro de uma célula pode provavelmente indicar a presença de câncer. Um ponto quântico é tão pequeno que mal pode ser visto no mais sofisticado sistema microscópico. Oh, it's beautiful. We're looking at a single quantum dot. It's actually a quantum dot core, and we're looking at columns of individual atoms. The white bits may be simply the space between the atoms. We should be looking at the black bits as the true atoms. From one side to the other side, it's about 5 nanometers in dimension. So these things are exquisite in geometry and quite beautiful, yet very, very small. Esses pontos quânticos formam uma base para sondas nanomédicas protegendo os astronautas numa missão para Marte. Menores ainda que os glóbulos vermelhos, os nanomédicos quase invisíveis podem patrulhar o corpo com calma, ganhando acesso a todas as áreas. Em futuras experiências, espera-se que os pontos quânticos sejam atingidos de uma forma que responderão a um flash de luz e se aqueçam. Daí vão destruir qualquer célula defeituosa que eles terão unido sem causar nenhum dano a quaisquer células saudáveis. So the concept for the new technology is that if cancer is analogous to a barrel of apples in which there's one rotten apple at the bottom of the barrel, that the nanotechnology would be able to go into that barrel and look around at each and individual apple and identify the one that's rotten based on a signature, whether it's the color of the apple or what's inside the apple, and eliminate that apple without touching the apples surrounding that apple and leaving the entire barrel intact. Pontos quânticos não são a única nova nanotecnologia médica que pode ser enviada a Marte nos corpos dos astronautas. Esses são os dendrômetros. Eles são feitos da mesma escala que os pontos quânticos. Eles são capazes de pegar moléculas específicas de um remédio e podem entregá-las diretamente às células. Eles conseguem adentrar uma só célula e, com a ajuda de um raio de luz, soltar uma dose terapêutica diretamente no alvo. Quantum dots and dendrimers that are likely to be used inside the living body are going to need the same sort of scrutiny that drugs have. Toxicity testing, biocompatibility testing is ongoing, and early indications are that these new tools actually will be biocompatible or can be made to be biocompatible and then might have utility in the long run for use inside the living body. Dendrômetros e pontos quânticos são apenas um pequeno passo ao futuro da nanosonda médica. Eles são um método mais inovador de prevenir doenças. Esta tecnologia pioneira da medicina pode um dia beneficiar a todos e erradicar qualquer tipo conhecido de câncer. Numa viagem a Marte em 2020,
Não é somente o câncer que causa uma ameaça. Os astronautas precisam se proteger contra todos os tipos de doenças. Preventive medicine is critical. Early diagnosis is very important. But no matter how much preventive medicine that you do, you can't predict when cancer or other diseases is going to happen.